programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora! Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. É importante que nós possamos discutir as consequências dessa política de venda, de tudo, desse balcão de negócios que o governo Bolsonaro tem feito do nosso país. Nós precisamos da vacinação. E nós precisamos da vacinação para um número maior de pessoas. A vacinação precisa ser massificada no Estado. Para combater a pandemia, nós precisamos de vacina no braço, precisamos de testagem, precisamos de isolamento social. E esse isolamento social só é possível com o auxílio emergencial para garantir a sobrevivência das pessoas. Vacina no braço e comida no prato, né? Esse é o lema que a gente está trazendo aí, a nossa bandeira e também a bandeira da luta contra as privatizações das estatais, né? Mais uma vitória a ser comemorada. Estamos aqui com o diretor estadual do Sindiúti, Paulo Henrique Santos Fonseca, fazendo destaque sobre a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que prevê recursos para a internet nas escolas. Esse projeto havia sido aprovado anteriormente e vetado pelo presidente, que parece não tem a educação como prioridade. Nós sabemos que durante a pandemia, a única forma segura de se ter acesso à escola, nesse momento, é através da educação emergencial ofertada à distância. Mas muitos trabalhadores e estudantes não têm equipamentos e não têm a internet necessária para essa interação educacional. Então, no dia 1º de junho de 2021, nós temos, a partir dessa data, 6 meses para a implantação. São recursos da ordem de 3,5 bilhões, a oferta de 2 gigabytes, aqueles que demandam por isso, e esperamos, com esse projeto, diminuir o abismo entre aqueles que podem acessar a internet e aqueles que não podem. Nós queremos a inclusão digital para a nossa sociedade e, nesse momento, sobretudo para a educação básica, é super necessário que se dê acesso, que se inclua professores, estudantes, trabalhadores de educação, nessa possibilidade de ensino remoto emergencial. Essa audiência, eu me inspirei, primeiro, na importância do livro, da cultura, da leitura, e me inspirei também na necessidade de que a Assembleia Legislativa participasse dessa discussão contra a taxação dos livros. A Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública a respeito, e não vejo como nós, na Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, poderíamos ficar de fora de um assunto tão relevante. Considerando, inclusive, que na legislatura passada a Assembleia começou a construção de um plano estadual do livro, com várias etapas já cumpridas. Nós acreditamos na leitura e na educação como um instrumento de saída da barbárie que nós enfrentamos todos os dias. E, por isso, então, nós realizamos essa audiência de hoje, na perspectiva de que as audiências, como nós já somos tradicionalmente conhecidos na Comissão de Educação, é o momento da escuta da comunidade, da sociedade, de trazer assuntos com ponto de vista das pessoas que fazem a luta, de forma organizada na sociedade. E a escuta, quando nós a fazemos, ela nos inspira em novas ações parlamentares. Então, o objetivo dessa nossa audiência é
né, refutar e dizer por que refutamos, né, essa proposta do governo federal da taxação dos livros, mas dizer também da importância do direito à cultura, do direito ao acesso ao livro e de como nós, na Assembleia Legislativa, podemos fortalecer essa luta. É importante a gente pensar assim, por que isso foi feito, né? Foi feito exatamente para proteger a circulação de ideias. Porque é isso, né? Uma periferia que reconhece os seus direitos, que é crítica, que lê, escreve, interpreta, e não só no Brasil como um todo, porque eu acredito que a situação que nós estamos vivenciando hoje está muito ligada, né? Eu gosto sempre de lembrar do Darcy Ribeiro, a essa crise na educação, que não é uma crise, é um projeto, né? Então, esse vínculo todo, ele foi uma forma que Jorge Amado, à época, trouxe também, né, para proteger, né, essa circulação de ideias, porque ele já se sabia o quanto isso é danoso quando nós temos um governo que preza assim, pelo autoritarismo, né, pela arbitrariedade, né, e que foge realmente de um Estado democrático de direito. Então, na prática, para nós, a proposta da reforma tributária, na verdade, ela transforma a política de Estado em uma política de governo, quando é dito que a tributação, ela também vai ser usada, esse recurso, para a doação de livros, né? E, assim, isso é nitidamente uma política de governo, né? E é um projeto de lei. A taxação dos livros, as taxações em si do CBS, ele está ferindo ali o direito constitucional, né? Porque a cultura e a educação são direitos constitucionais. O imposto afetaria principalmente os pequenos editores. A Rosana falou muito bem que esse PNLD, o plano de compra de livro do governo, praticamente as grandes dominam ele. E com o imposto, o que aconteceria? Os pequenos seriam mais prejudicados, porque os pequenos fazem edições que muitas vezes a gente descobre, não numa livraria, apesar de eu amar as livrarias e ter uma parceria com todas elas, mas são edições pequenas, custosas. O custo que a gente tem para produzir um livro que venda 300 exemplares é o mesmo que uma editora grande tem para produzir um livro que vai vender 30 mil exemplares. Então, o nosso custo é maior. O 12% de imposto, ele aumentaria o preço do livro em 20% para as grandes editoras. Para as pequenas, aumentaria pelo menos 20%, mas pela minha conta, poderia aumentar até 50%. E se aumentar 50%, os editores pequenos vão desaparecer, porque eles não vão ter como competir no mercado e ter livro, e vai ficar uma pobreza cultural porque menos títulos vão ser publicados. Privatizar tudo o que é público. Essa é pauta prioritária do governo federal e também aqui em Minas é esse o mesmo discurso de Romeu Zema. Nós vamos agora até a Assembleia Legislativa acompanhar um debate promovido a requerimento da deputada estadual Beatriz Cerqueira sobre a possível privatização da Ceasa Minas e os impactos disso para o povo mineiro. Vamos acompanhar. É importante que nós possamos discutir as consequências dessa política de venda, né, de tudo, desse balcão de negócios que o governo Bolsonaro tem feito do nosso país. Na semana passada, nós discutimos a privatização dos Correios e as consequências para a população, que inclusive está com pedido de urgência no Congresso Nacional. Depois nós discutimos a privatização da Petrobras, aí no caso, discutindo especificamente a usina de biodiesel Darcy Ribeiro, em Montes Claros. E hoje, nessa mesma sequência, então, a gente discute as consequências da possível privatização da Ceasa para a população mineira. Quando se vende um patrimônio público, a consequência é para o povo, é para a população. Aquilo que é público tem uma função completamente diferente do que é privado. O público tem a função da prestação de serviço, a função social, questões que a iniciativa privada não tem responsabilidade, né? A iniciativa privada tem responsabilidade com o seu lucro. Então, o Estado ele precisa exercer um papel garantidor de vários direitos na sociedade, é isso que determina a nossa Constituição. Então, essa sequência de debates aqui na administração pública sobre as privatizações,
é a nossa responsabilidade com esses trabalhadores de todas essas empresas afetadas, mas também é uma responsabilidade com a população. A realidade dos trabalhadores do setor de transporte público, em particular da categoria metroferroviária de Belo Horizonte, a qual eu sou o presidente do sindicato, o atual presidente, não é uma realidade nada boa, né? Eu acho que é uma situação complicada para a maioria dos trabalhadores, mas nós que estamos aí desde o início da pandemia na linha de frente, atuando ininterruptamente, atendendo a população, atendendo as demais categorias de serviço prioritário, transportando essas trabalhadoras e trabalhadores, até agora sequer há uma data de vacinação dessa categoria, né? Não há previsão para que esses trabalhadores sejam vacinados. E, portanto, agradecer aqui à deputada Beatriz Cerqueira por esta oportunidade para trazer aqui a essa casa e pedir o conhecimento e pedir apoio dos parlamentares, dos deputados, das deputadas, para poder apoiar a nossa categoria na nossa luta pela vacina. Nós não pedimos privilégio, nós não queremos aqui passar à frente de nenhuma outra categoria prioritária, mas entendemos que houve um equívoco, né, por parte do governo federal quando criou o Plano Nacional de Imunização, onde deixou a categoria dos trabalhadores de transporte, e nessa aqui me atrevo a falar pelos rodoviários também, né, pelos rodoviários tanto do transporte passageiro quanto da carga, que são trabalhadores que não deixaram de atuar aí ao longo da pandemia, e incluíram esses trabalhadores ao final da lista de prioridades. Então, a gente pede o apoio dessa casa, porque em outros estados esses trabalhadores já estão sendo vacinados, caso de Recife, que o governador lá atuou no sentido de organizar a vacinação desses trabalhadores. Em Maceió também já estão sendo vacinados os trabalhadores do transporte e em vários outros locais. Aqui em Santa Luzia, uma cidade próxima aqui, os trabalhadores do transporte. E nós, metroviários, rodoviários da capital, ainda sequer tem uma data. E é por isso que a gente aproveita todas as oportunidades que nos são dadas para tentar pedir e apoio no sentido de sensibilizar as autoridades que têm o poder de fazer essa inclusão dos trabalhadores na pauta de vacinação urgente. O convite ao Romeu, além dele estar, né, numa outra área estratégica que é o metrô, né, que tem feito uma luta importante. O meu convite a ele, além da solidariedade, né, a luta contra a privatização, é que ele pudesse, no início da nossa audiência, pudesse fazer uso da palavra, de modo a falar das questões que hoje estão atingindo os metroferroviários, fazer mais um apelo, né, pela vacinação dos trabalhadores. Eu, no sábado, vi, Romeu, vários cartazes, né, com os nomes de metroferroviários que morreram pela Covid-19, como também eu quero deixar o meu apoio contra a violência que vocês sofreram da empresa durante a paralisação. Denise Romano, coordenadora-geral do Sindiúti, aqui no Outras Palavras, repercutindo um assunto que ganhou manchete nos jornais aqui no estado de Minas Gerais, de que o governador Romeu Zema não cumpre os 25% de investimentos na educação. Bom, a gente já denuncia isso há muito tempo, né? Há muito tempo mesmo, várias denúncias ao Ministério Público, várias denúncias à imprensa, várias denúncias dizendo que Minas Gerais não investe os 25%, e é um fato. E é importante que os órgãos de fiscalização do Poder Executivo atuem nesse sentido. O governador, os governos que não investem, que negam os recursos destinados à educação, no caso aqui de Minas Gerais, precisa se explicar, precisa responder por isso. Nós estamos enfrentando agora, nos últimos 2 meses, o projeto Mãos Dadas, que entrega para as prefeituras, e nós estamos fazendo muita luta por isso, e temos conseguido reverter essa situação em muitas regiões. O Estado entrega ensino fundamental
para as prefeituras, com promessas, com informações que não correspondem à realidade dos fatos, não investe os 25% em educação e, ao mesmo tempo, lança o projeto Somar, que entrega para a iniciativa privada a gestão da escola e, inclusive, calcula o custo aluno a maior para a gestão da iniciativa privada em comparação com o custo aluno das outras escolas geridas pelo Estado. Então, é um grande ataque, um grande desmonte o que está acontecendo em Minas Gerais, de várias frentes, mas o Sindiúti, o Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação em todas as regiões do Estado, tem feito uma luta muito bonita nos municípios, pequenos, médios, grandes, para defender as escolas e não permitir o processo de municipalização que necessita de lei no município e necessita da anuência da concordância da prefeitura. A CUT Minas e os seus sindicatos filiados fizeram no último dia 26 de maio um ato simbólico na Praça da Estação, centro de Belo Horizonte. Saíram em defesa do auxílio emergencial de R$ 600. Esse ato é chamado por todas as centrais sindicais no país todo, onde o objetivo é forçar o Congresso Nacional a reimplementar o auxílio emergencial de R$ 600 para toda a população, para que a população toda que está precisando, passando fome, tem muita gente passando fome, tenha condições de realmente atravessar esse momento difícil da pandemia. O diretor estadual do Sindiúti, Paulo Henrique Santos Fonseca, falou da importância do auxílio emergencial. Para combater a pandemia, nós precisamos de vacina no braço, precisamos de testagem, precisamos de isolamento social, e esse isolamento social só é possível com o auxílio emergencial para garantir a sobrevivência das pessoas em casa, né, e garantir que elas não tenham que se expor ao vírus diante dessa alta que nós estamos tendo de contágio. A coordenadora geral do Sindiúti, Denise Romano, também saiu em defesa do auxílio emergencial de R$ 600, mas ela foi além. Disse que o povo brasileiro, os profissionais da educação e de outros segmentos querem mesmo vacina no braço. Nós precisamos da vacinação. E nós precisamos da vacinação para um número maior de pessoas. A vacinação precisa ser massificada no Estado. O governo de Minas não pode ficar esperando as situações do Ministério da Saúde e do Plano Nacional de Imunização como se as vacinas brotassem do chão. As vacinas precisam chegar ao braço de todo trabalhador, de toda trabalhadora, de toda mãe de aluno, de toda avó, de toda tia, de toda professora, de todo auxiliar de serviços, para que a gente consiga sair desse espiral de morte que nós fomos lançados há um ano, há mais de um ano. E nós estamos à mercê do genocida, à mercê da incompetência e da inoperância que quer levar o trabalhador, a população pobre desse estado, desse país à morte. A educação tem perdido muitos profissionais pela Covid-19, não é mesmo? A situação é complicada, né, na área da educação. Sim, todos os estados do país que retornaram com algum tipo de ensino híbrido já estão colhendo, infelizmente, os resultados disso. A irresponsabilidade dos governos estaduais em convocar presencialmente, expor os trabalhadores à morte, os alunos, sem nenhuma garantia, porque o Estado é o patrão e o patrão não dá nenhuma garantia ao trabalhador. Então, todos os estados, Paraná é um exemplo disso, São Paulo é um exemplo disso. Aqui em Belo Horizonte, nós já tivemos situações na rede municipal de Belo Horizonte, Ipatinga, no Vale do Aço, em todas as regiões onde as prefeituras convocaram presencialmente os trabalhos. R$ 600 é o mínimo, né? E é uma luta contínua.
Mas a vacina do braço também é importante. Vacina do braço e comida no prato, né? Esse é o lema que a gente está trazendo aí a nossa bandeira e também a bandeira da luta contra as privatizações das estatais, né? E os trabalhadores, eles têm que ir para a rua, porque esse é o único jeito de evitar o desmonte aberto que está acontecendo no Estado brasileiro. E como sempre, a privatização, ela desemboca no bolso do contribuinte. Então, você que está escutando a gente aqui, privatizações, elas são responsáveis pelo aumento das tarifas para a população, a precarização do serviço e a destruição do patrimônio do povo brasileiro. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais denunciou o vazamento de dados pessoais de servidores da educação básica da rede estadual. Nós estamos com o diretor estadual do Sindiúti, Paulo Henrique Santos Fonseca, que é da coordenação do Departamento de Comunicação, falando a respeito deste assunto. Lembrando que o sindicato também protocolizou, no dia 21 de maio de 2021, uma denúncia junto à Coordenadoria Estadual da Proeduc e do Ministério Público do Trabalho contra o governo do Estado em razão desta divulgação. Esse vazamento só foi possível porque o governo do Estado faz uma gestão privada da coisa pública, né? No caso, esses dados da educação foram cedidos ao Instituto Unibanco e ele chegou a ser vazado, né? Expondo dados do fazer pedagógico dos professores, dos trabalhadores da educação, né? E também indo contrário à Lei de Proteção Geral de Dados. Então, nós temos aí, né, leis que foram transgredidas e também indícios de assédio moral, uma vez que é um controle, né, que deveria ser interno ao poder público e que foi vazado, né, de forma arbitrária para toda a sociedade. A listagem contendo o nome do servidor, a data em que fez login no sistema do Google Sala de Aula, o ID utilizado, o endereço de e-mail, o município de residência, em qual Superintendência Regional de Ensino o servidor está vinculado, o código da escola onde o servidor está em exercício, também o código do município, o código da regional. Esses foram dados vazados e que, segundo o Sindiúti, ferem amplamente o direito de privacidade e a intimidade garantidos pela Constituição Federal e a Lei número 13.709 de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A CUT sabe que os problemas dos trabalhadores são parecidos em muitas partes do mundo. Por isso, a nossa luta também deve ser globalizada. Nós estamos unidos aos nossos colegas sindicalistas da América Latina, porque a diplomacia que nos interessa é a diplomacia dos trabalhadores. Vamos fazer isso na prática, com solidariedade. Quando faltou oxigênio em Manaus por incompetência do governo Bolsonaro, a Venezuela mandou caminhões para socorrer os nossos hospitais. E essa foi uma decisão dos trabalhadores, dos sindicatos venezuelanos. Por conta do cruel bloqueio econômico imposto pelos Estados Unidos, nossos vizinhos estão sofrendo com a falta de peças e equipamentos para manter funcionando suas usinas de oxigênio e caminhões de transporte. É a oportunidade de retribuirmos a solidariedade que eles tiveram com o Brasil, ajudar a Venezuela a enfrentar a pandemia e os estados da região norte do Brasil caso falte oxigênio outra vez. E essa iniciativa tem que partir de nós, trabalhadores. Quero convocar todos os nossos sindicatos de base, nossas federações, nossas confederações, nossas estaduais, a se engajarem na campanha de solidariedade ao povo da Venezuela. Vamos criar as condições para que eles continuem a produzir o oxigênio e também garantindo o transporte para que possam salvar vidas do povo trabalhador da Venezuela e também a solidariedade que sempre tiveram com o povo brasileiro. Participem dessa campanha. CUT, Central Única dos Trabalhadores. Saiba aqui porque a PEC 32 de 2020 da reforma administrativa do governo federal é prejudicial a trabalhadores e trabalhadoras.
Essa reforma busca combater privilégios, corrupção e clientelismos? Será mesmo? Fique sabendo. Dos mesmos criadores de a reforma da Previdência vai economizar dinheiro e a reforma trabalhista vai gerar empregos, temos um novo mito. A reforma administrativa vai combater privilégios. Ano passado, Bolsonaro entregou ao Congresso uma proposta de emenda à Constituição para a reforma administrativa. O objetivo, segundo o governo, é modernizar o Estado e combater privilégios. Mas, tem um pequeno detalhe. Os mais privilegiados, que ganham super salários, ficaram de fora. Eles estão principalmente no Legislativo e no Judiciário, e essas categorias não entram nas mudanças. Quem também não entra são os militares. Novidade, né? Em 2019, foram gastos 26 bilhões de reais com os militares. A reforma administrativa tem base no discurso de que funcionários públicos são privilegiados e preguiçosos e esconde, por exemplo, que o salário inicial de um juiz federal é 35% maior que o salário final de um professor universitário. E é justamente quem está na ponta, o professor, o profissional do SUS, da segurança pública, quem mais vai sofrer com ela. Não é bem combater privilégios o que essa reforma busca. A PEC serve, no fim das contas, para piorar os serviços prestados à população e abrir espaço para corrupção e clientelismo. Isso porque a reforma reduz os concursos públicos, facilita demissões por motivações políticas e dá superpoderes ao presidente para acabar com órgãos e carreiras. Por isso, não podemos cair no discurso fácil do combate a privilégios inexistentes. A reforma administrativa de Bolsonaro, na realidade, enfraquece o Estado brasileiro, penalizando toda a sociedade, principalmente os mais pobres. Fique com o Jurídico do Sindiúti agora. A absorção do ensino fundamental pelas prefeituras precisa de autorização legislativa? Sim, de acordo com a Lei Estadual 12.768 de 98, para que ocorra a descentralização do ensino pelo Estado, é necessário de uma lei municipal autorizativa, bem como de uma avaliação prévia da capacidade mínima de atendimento escolar pelo município. O Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais, Sindiúti-MG, seguindo a recomendação de isolamento social da Organização Mundial de Saúde, OMS, e legislação referente à pandemia de Covid-19, informa que a sede central, localizada na Rua Ipiranga, número 80, bairro Floresta, em Belo Horizonte, permanece fechada. Informamos ainda que os trabalhadores e trabalhadoras da sede do Sindiúti-MG continuarão em trabalho remoto, com atendimento telefônico através dos seguintes números. Plantão Jurídico. Telefone de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas. 31 99683 2861. Um outro telefone de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas. 31 99942 7319, sem atendimento por WhatsApp. Secretaria, telefone 31 99872 4484, de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas e das 15 às 18 horas. Ainda um outro telefone de segunda a sexta-feira, das 8 às 11 horas e das 13 às 18, 31 99853 8094. Filiação, de segunda a sexta-feira, das 8 ao meio-dia e das 14 às 18 horas. 31 99542 1374. Estamos trabalhando para manter o suporte necessário aos trabalhadores e trabalhadoras em educação da Rede Estadual de Ensino. Até o próximo programa.